Fala, criadores! Eu sou a Bianca, bem-vindo ao canal da Simples Forma. Hoje nós vamos falar sobre o objeto nulo e a camada de ajuste, que são duas camadas que ajudam muito a gente a trabalhar aqui dentro do After Effects. Eu tenho essa animação aqui acontecendo, né, que ela já tá pronta, mas eu tenho algumas questões. Por exemplo, se eu quiser que essa animação seja, na verdade, uma lower third que vai ficar aqui, né, ou um logo que vai ficar aqui aparecendo pra mim num cantinho. Poderia vir aqui, né, selecionar a camada da Simples Forma e arrastar pra cá, mas a gente tem um problema, tá vendo? Tá acontecendo aqui alguma coisa errada. Porque eu já tenho uma animação na camada aqui de posição acontecendo. Nessa situação, por exemplo, eu poderia, em vez de ter toda essa trabalheira de praticamente refazer a animação inteira, eu poderia simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito nesse espaço vazio, em New, ou vir aqui em Layer, New, e adicionar um Null Object. Aqui no canal já tem um vídeo sobre os principais atalhos aqui dentro do After Effects. Se você ainda não viu, vai lá ver, porque saber essas camadas e essas funções no atalho agiliza muito o nosso workflow. Mas vamos a partir daqui. Tá, mas para que eu adicionei esse objeto nulo, né? Esse null object aqui? Se a gente fizer uma analisada nele, ele não tem muita coisa aqui disponível. Ele tem só mesmo os parâmetros de transformação. Mas a gente poderia vir aqui, linkar os nossos dois textos que já estão animados, clicar nesse redemoinhozinho, caracolzinho, enfim, esse formatinho aqui engraçado que se chama Pick Whip e levar ele até o nosso Null Object. E agora que a magia acontece. Em vez de eu ter toda essa trabalheira de refazer a animação, eu posso simplesmente vir aqui na posição do Null Object e mover as duas camadas ao mesmo tempo. Então tá bom, consegui botar ela no lugar que eu queria, ela tá aqui, né, posicionada, só que ela tá muito grande, né, porque como título é uma coisa, como logo ela teria outra função, né, como lower third, então eu vou ter que dar uma diminuída aqui. Então, novamente, eu vou vir aqui em escala do Null Object e vou diminuir o tamanho, ajustar de novo a posição, e agora a gente tem esse textozinho perfeitamente aqui posicionado. E a animação que a gente já tinha feito nele, bem, ela continua acontecendo normalmente. Nada foi modificado, nada foi alterado e a gente conseguiu fazer esse ajuste de uma maneira super simples e super fácil. Eu vou voltar com ele para o local. Aqui, por exemplo, o objeto nulo está centralizado no meio da nossa camada, mas a gente poderia vir aqui. Essas duas camadas elas não poderiam, né, estar emparentadas com esse objeto nulo e eu poderia vir aqui, por exemplo, posicionar esse objeto nulo nessa lateralzinha daqui, nessa pontinha dos nossos objetos. E aí eu vou fazer melhor dessa vez. Eu vou linkar o objeto de cima, eu vou linkar o texto de cima com o texto de baixo, e o texto de baixo eu vou linkar no objeto nulo. Eu poderia vir aqui, criar um keyframe na rotação. Eu vou criar aqui para vocês poderem ver o que está acontecendo. E rotacionar o objeto nulo, e assim as camadas elas também são rotacionadas. Mesmo que a única camada que esteja relacionada ao objeto nulo seja a camada, né, com um título menor, o fato da camada de cima estar linkada à camada de baixo faz com que o objeto nulo ele funcione, né, essa função de parent, ela funcione em todos os dois elementos. Mas ok, tá legal, eu gostei assim, mas eu queria que na hora de sair, essas camadas elas tivessem um blur acontecendo. Ela aqui tem uma animação de escala, mas eu queria que ela também tivesse um blur acontecendo. A gente tem uma outra camada que ajudaria a gente nesse sentido. A gente poderia vir aqui, novamente, fazendo o mesmo caminho do Null Object e criar uma camada de ajuste. A gente poderia vir aqui em Efeitos, eu vou procurar aqui o Fastbox Blur aqui, e vou arrastar para minha camada de ajuste. Aparentemente nada aconteceu nem quando eu criei a camada e nem quando eu joguei o ajuste, certo? Porque aqui em cima eu preciso ajustar esse efeito que eu adicionei na camada. Ah, tá vendo? Agora eu tenho um blur aqui na nossa camada. E como essa camada de ajuste funciona? Esses objetos eles não estão linkados na camada de ajuste, eles continuam linkados aqui no Null Object. Só que a camada de ajuste ela afeta tudo que está abaixo dela. Então, se por exemplo eu quiser que esse efeito ele só seja aplicado no texto menor, eu posso simplesmente deixar o texto maior acima dessa camada que ele não será afetado. Tá, mas eu queria que essa animação, eu queria que esse efeito ele só acontecesse aqui no final, né, na hora da saída e tal, porque senão como é que a gente vai ler a informação que está no texto?
animando como a gente faz tudo aqui dentro do After Effects. Eu vou clicar aqui no stopwatch do Fast Blur, U para abrir o keyframe criado nessa camada. E aí, aqui em 24 e 25 mais ou menos, eu vou adicionar esse keyframe com esse blur bem forte. 10 frames à frente, eu vou mudar aqui o meu parâmetro para 0. E agora, a animação de saída, ela começa com um blur e aí ela vem com a animação de escala. Então, com essas duas camadas, a gente conseguiu transformar essa animação completamente. A gente fez uma nova animação de entrada, a gente fez uma nova animação de saída, graças a essas duas camadas, sem precisar ficar refazendo ou fazendo 2 vezes esses efeitos dentro dos textos que a gente tinha, porque a gente poderia vir aqui e trazer o blur para esse texto menor, para o texto maior, e aí fazer essa mesma animação de keyframes nessas duas camadas. Poderia sim. Só que você vai ter que fazer isso em 2 camadas diferentes e, ok. Ah, mas só são 2 camadas, então não dá tanto trabalho assim? De fato, são só 2 camadas, não daria tanto trabalho assim. Mas e se você tivesse mais? E se você tivesse 5 camadas, por exemplo? Você vai ter que fazer isso 5 vezes? E outra coisa, o que a gente puder fazer para agilizar o nosso trabalho sempre é bem-vindo. Em vez de a gente fazer um trabalho dobrado, a gente poder fazer ele uma vez só, é muito mais fácil. Além de que, aqui dentro da camada de ajuste, a gente poderia adicionar vários outros efeitos que talvez realmente não funcionasse se a gente tivesse que fazer de forma individual. Eu trouxe esse efeito aqui simples, pra gente poder ter um tutorial em 4 minutos, que eu acredito que já tenha passado, mas queria mostrar pra vocês essas 2 ferramentas, porque às vezes quem tá começando não sabe muito bem diferenciar entre uma camada e outra, ou como uma funciona e a outra não. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se te ajudou ou você acha que pode ajudar alguém, compartilha. Se inscreve no canal. Por hoje é só e amanhã a gente volta com mais. Tchau!